Oi, pessoal, tudo bom? Vocês já devem saber que eu estou aqui com o casal Vorcaro, Paulo, Rafaela. Olá. Nessa data aqui faz exatamente 2 anos que eu estive aqui com meu filho, a minha primeira pescaria aqui em Três Marias, e eu conheci o casal e foi uma experiência muito bacana, e agora a gente está voltando, né? Hoje já foi um dia maravilhoso, fantástico, né? Mas a ideia aqui é falar um pouquinho da experiência e da vida do casal aqui em Três Marias, tá? Paulo, conta um pouquinho como é que começou. Quando eu conheci vocês, eu conheci você com a operação já com o Gerson. Nós fizemos até uma entrevista, tem uma entrevista com nós três no YouTube, depois eu vou deixar o link aqui na gravação. Nós três, que você diz, eu, você e Gerson. Eu, você e Gerson, exatamente. Né? Nós três foi improvisado e foi um bate-papo bem legal. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui. História. Mas a história começa com vocês, né? Então eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho da história e motivar as pessoas a virem pescar aqui, a vir a conhecer a sua operação de pesca. Então, conta pra gente, como é que começou? Bom, vamos partir de 2002 para cá, né? Eu tinha 40 anos de idade, comecei a conhecer a pesca e a pesca 20 moderna. anos. 20 anos. 20 anos. Eu pescava quando era menino, mas fiquei muitos anos sem pescar, ali dos 20 aos 40. E quando eu voltei a pescar, conheci Três Marias, Felizlândia, no Clube de Pesca Barra do Paropeba. Meu cunhado, comecei a me chamar os amigos, um monte de gente se interessou. E lá para 2006, resolvemos ir para Morada Nova, 2008 nós fomos para Três Marias, e em 2010 conhecemos aqui. Então a gente ficou 8 anos aqui em São José do Buriti, nós conhecemos em 2010. Nós conhecemos. Então nós ficamos 8 anos andando pela represa, né, do alto dela, do meio e mais para baixo, para depois escolher esse lugar. Por quê? É um lugar abrigado, uma parte da represa mais estreita, que tem uma navegação melhor, você consegue um abrigo melhor do vento para pescar. Okay. Né? Isso em 2010. E a gente pescava de bait ainda, mas já tinha os equipamentos de fly, mas pouco praticava. A partir de 2015, nós pegamos um gap maior com o fly, começamos a brincar com o fly, e essa pousada foi se tornando uma referência do fly na represa de Três Marias. Né? Então aqui a pousada do Júnior começa a ser o ponto de fly para pescar tucunaré aqui em Três Marias. Exatamente. Começa a ser referência. Que bacana. Justamente por causa desses detalhes, da situação do braço mais abrigado, da navegação melhor, de condição de esconder do vento. Né? A turma começou a se encontrar aqui. E aí, bom, a gente passou a migrar do bait para o fly. E em 2017, 2018, fizemos um torneio de fly, né? A gente vinha do bait, a gente fazia os torneios de bait, né? Vamos fazer um de fly. Vamos batizar aqui a pousada. Vamos dar uma chance para aquele pessoalzinho lá. Tivemos apoio de todas as lojas do Brasil, né? Foi legal. Vou nomear aqui, que são vários, todo mundo apoiou, né? Foi um negócio bem legal. E a partir daí começamos a mexer com o fly. Até, vamos colocar assim, antes da pandemia, o que aconteceu? O Gerson Cavamoto foi dar um curso lá em casa, em Brumadinho, em março. E eu trouxe ele aqui para conhecer a represa, ele se encantou com a pescaria no visual. A gente já pescava no visual, só que não com as técnicas que ele tinha, ainda mais no fly, né? É uma coisa muito mais difícil. Você fazer no bait é uma coisa, você fazer isso no fly é completamente diferente, é um outro desafio, né? Todas as duas modalidades são muito legais, mas a do fly é muito mais desafiadora. O campo de atuação é muito menor. A gente atua como um sniper, né? E aí o desafio passa a ser, não é pegar o peixe, é pegar o peixe de fly. Aí a gente teve a bênção do Gerson passava aqui, conhecer e gostar da represa. Né? E não, Paulo, já tinha planos, não, vamos voltar, vamos montar uma operação, já tinha alguma coisa assim em mente. Já começamos a conversar sobre isso. E quando veio 1 mês e meio depois que ele veio aqui, conheceu mesmo a água e esses flats de pesca, e se encantou, comparou ao Caribe, né? E
Entrou a pandemia. Entrou a pandemia e fechou o mundo. Fechou, Então fechou parou as o mundo. operações do Gerson na Amazônia, na Flórida, e todo mundo ficou sem saída. E a gente conseguiu operar aqui, e eu comecei a chamá-lo. Olha, eu tenho residência fixa. Eu mesmo vim aqui no meio da pandemia. Foi nessa operação. Porque a gente com residência fixa e tal, a gente conseguia assim, Tem enfrentar espaço o desafio aí de pra querer continuar vivendo. Apesar de alguns riscos. Né? Sim, sim. Bom, Todo respeito, porque o mundo viveu isso então, e sem, né, então sem nós tivemos dúvida. um convívio com o Gerson durante um ano, que foi muito enriquecedor na parte de técnica de pesca, na parte de atado, na parte de convivência, na parte do que é o fly, do que é as coisas importantes do atado, os brushes, as coisas mais difíceis, um pouco com mais técnicas. Né? E a gente teve um laboratório. Um superprofessor que nos ensinou muitas coisas. Que a gente até se julga no direito de ir no dever, de compartilhar com as pessoas. Claro, não Né? tenho dúvida. Me diz uma coisa, Paulo, a pandemia, ela começou, vamos arredondar, em abril. Né? Eu estive aqui em outubro. Né? Em outubro que eu, na verdade, conheci pessoalmente tanto você como Rafaela e o Cavamoto. Eu não os conhecia pessoalmente antes disso. E quando eu cheguei aqui para pescar, tinha algumas iscas que eram, na verdade, o concurso, né? Falou, são estas as moscas, né? Sim. Então eu conheci o jumelão e conheci as sem parar. Isso. Né? Jumelão aí. Aqui, ó. Esta aqui, ó. E estas moscas, na verdade, eu já conhecia, assim, era a jumelão e era sem parar, que eram as moscas da época aqui. Mas elas têm uma história antes disso. Eu conheci já pronta. Sim. Qual que é a história por trás da jumelão? Bom, a gente tem que primeiro enaltecer quem fez a Benedek, né? Claro. Porque todas foram inspiradas na Benedek. Tá. E o bom brasileiro, adapta as moscas para a sua realidade. Claro. Né? Isso foi... Mas isso é importante. Pois é. Então, a gente já estava mexendo com a Benedek e o Gerson chegou, como é que você falou? Como é que eu perco tanto isso que vocês não perdem? A gente estava pescando um dia e a gente testando iscas, testando uns 2 modelos. E ele começou a perder as mosquinhas dele, muito eficientes, mas começou a perder. Tinha muito galho. E a gente continuou com a mesma o dia todo. Ele falou assim, Três Marias é uma represa, ela tem um formato muito interessante, porque ela tem praia e ela tem áreas muito profundas. E muito galho. E a característica dessas áreas, elas são de mata nativa. Eu não sei como é que chama essa. Algas, na verdade, conhecido, né? O Bocelli, por exemplo, trata como alga. Não, um espinheiro, mas uma malícia. É. Cada região do país tem um nome, né? Mas é um espinheiro, uma unha de gato, né? Que é muito conhecido como unha de gato, tem um espinho ao contrário, que agarra muito a isso, que a gente tem que explorar lá dentro. E se o anzol tem que agarrar o mínimo possível. Começamos com a Benedek, o Gerson chegou, olhou, gostou. Um dia a gente fez um desafio aqui, desafio das moscas, e teve muitas histórias legais, tem até vídeo sobre isso. E chegamos essa foi ao concurso do Gerson, que é a Jumelão. Isso aqui foi a obra-prima do Gerson, e Porque o Gerson ela me apresentou, inclusive, com o Circle Hook. Exatamente, aqui, ó. Porque ela tem o atado para o alto, aqui, ó, que estava feito, um atado para o alto, e com um peso na frente. Aqui o peso era de resina. Tá. Ok? Que a gente, seguindo Porque o conceito da Benedek é a mesma coisa, só que ele É. fez esse conceito sem dobrar o anzol. sem dobrar o anzol, com o pelo, o posicionamento de pelo e com o peso na frente. Tá, então ela vinha aqui, ela atacava as estruturas com a cabeça aqui. É, E ela pesa, a vela a fazia faz o freio. fazia Faz o freio, exatamente. Enfim, dando continuidade, essa aqui foi a inspiração, né? E a gente tem muito apreço por esse tipo de modelo. Seguimos em frente no desenvolvimento. Porque o fly é infinito, gente. O fly não para. O desenvolvimento de moscas hoje está aqui, amanhã a gente já consegue melhorar isso um pouquinho. Hoje em dia a gente tem um atado um pouquinho diferente, que chegamos a esse pelo um pouquinho mais para trás,
num formato em V, e colocamos um pezinho mais eficiente aqui na frente. E dessa isca aqui já tem 2 modelos, que é a Sem Parar E a Papa e a Léguas? Papa Léguas. Né? A Papa Sem Léguas, parar e papaléguas. Papa Léguas é a mais rápida, no tungstênio ou no latão. Né? Pode-se fazer a Papa Léguas com a cabecinha de tungstênio ou de latão, é um mini jig atado com esse conceito de É um atado. conceito, ao invés de usar o olhão e resina, na verdade usa cabeça de um latão. um cone head, Um cone head, um peso cone aqui. head, ou um halter de Clauser. Sim, Você pode ser improvisar também. com atado e jogar o interessante é o pelo para cima, principalmente o pelo em V. Que é o que a gente tem observado, que está muito eficiente, que coloca a mosca realmente sem torcer. Você Entendi. consegue explorar, ela tem um nado, ela não tem um nado lateral muito legal, não. Ela tem um lado de subir e descer muito interessante, que é muito provocativo. Veja, esta mosca ela é pensada para os azulões, ok? O tucunaré azul, ele principalmente na época de calor, ele vai para a praia, então ele começa a formar os casais para depois formar o ninho, ok? Mas ele está na praia, você está vendo o peixe. E o que acontece? O Vorcaro, ele percebeu que as moscas que nadam, que tem um nado muito bom, então você tem qualquer uma das que a gente conhece, né? Então você pode colocar uma left deceiver que tem um nado muito bom, você tem qualquer streamer que vai ter um nado muito legal, o azulão não ataca com a ferocidade. Então ele simplesmente ignora. O detalhe, Gerson, né, falava, quando o peixe se sente atacado, porque uma coisa é a isca se oferecer ao peixe que ele vá no peixe. Como alimento mesmo, né? Às vezes ele não quer. Agora, se o peixe se sente atacado, a mosca ataca ele com o peso que a gente está usando, ou com o olho, uma coisa muito importante é o olho grande, né, que dá uma provocação assim, diferenciada no peixe, que ele se sente atacado. Porque essa mosca você joga e ela vai cair muito próximo dele, né? Parece que transmite mais a realidade, parece que ele percebe mais quando cai na água. O azul é territorialista. Então são detalhes proteger, ele ataca. A gente sem esquecer do negócio do olho grande, né? Desse olho enaltecido, que amedronta o peixe, ele se sente amedrontado e às vezes ataca. Ele ataca para se defender. Agora, também funciona muito bem quando você não está vendo o peixe e arremessando, principalmente essa do não usar o circo hook, né? Que o Gerson gostava de Eu já tenho um pouco de receio com esse anzol, muita gente gosta. Ainda pretendo até fazer essa música que a gente está fazendo agora, sim, que a gente está usando um anzol em J, fazer ela no jumelão, realmente pôr 2, para a gente avaliar isso com mais tempo. Aí, no futuro a gente vai poder fazer até uma comparação, né? Na hora que fizer 2 músicas iguais com anzóis diferentes e passar, igual você está aqui por 4 dias, a gente consegue ter um conceito disso, né? E muda, né? E muda de um dia para o outro, muda o comportamento do peixe. Bom, enfim, olha só, nós estamos falando aqui de alguns anos e uma série de trabalho, muito trabalho de bancada, e muito trabalho que sai da bancada e vai para a água, que os Vorcaro, e antes com o Gerson, mas o Vorcaro deu continuidade a esse processo. Então vem desenvolvendo novas moscas. Então tem a Sem Parar e a... tem a Sem Parar. Chinu fazendo arte. Então o Vorcaro e a Rafaela vêm desenvolvendo modelos baseados na Jumelão, para sempre se atualizar e trazer alguma coisa diferente na realidade de Três Marias. Então a gente tem agora a Sem Parar e a Papa Léguas. Vamos pensar então, olha só, a evolução não para, eles estão sempre mergulhados, eles desenvolvem aqui, é muito tempo de bancada, depois vai para a água, testa, os dias são diferentes, o peixe se comporta de uma forma num dia, se comporta no outro, então assim, é bem diferente. E o trabalho que foi feito até agora, ele não para de evoluir.
e os Vorcaro estão mergulhados nisso, tanto é que agora tem 2 novas moscas baseadas no mesmo conceito, mas elas são diferentes. Elas efetivamente têm um comportamento diferente. A Papaléguas e a Sem parar. E a Sem Parar. Ok? Paulo, você vai atar qual delas? Bom, vamos matar a Papaléguas. Isso. Papaléguas. Já tá Então no tá. jeito. Já completa a história do Gerson, porque a outra, a Sem Parar, ela já envolve uma técnica do Gerson com uma técnica do Mauro. Não, Que a gente então, conseguiu. Que é então, a outra gente conseguiu. história, Então São é outra história. Faremos é, um outro mas vídeo. que tem ligação. É. Né? Que tem mas ligações. sim, né? Então, Hoje, esse bate-papo aqui, ele encerra aqui. Bom, a Papaléguas é a música que a gente vai atar, vai ser na sequência a gente vai fazer, mas nós vamos publicar num vídeo diferente, vai ser a parte 2 desse bate-papo, tá? Esse bate-papo é muito rico, mas vai ficar muito longo, então nós vamos dividir em 2, tá ok? A Sem Parar, nós vamos deixar por um terceiro vídeo, exatamente. ok? Sim. Porque tem uma história também da Sim. Sem Parar. Isso. Essa história também precisa ser contada para poder fazer sentido o que a gente vai O mostrar. caminho que está acontecendo para a gente oferecer. Porque essas técnicas que nós somos abençoados de estar recebendo, né, do Gerson, do Mauro, e de muitos brasileiros, Marco Aurélio fez esse atado em Viena, não pode deixar de ser esquecido. Né? Não tenha dúvida. E a gente está transformando isso é um jeito brasileiro de pensar, de fazer isso. E muitos brasileiros têm essa liberdade de contar e mostrar algumas partes da música. Né? Nós temos atadores no país que são cientistas, né? São Sim. verdadeiros professores Sim. pardal, né? Que desenvolvem ferramenta, o Marcelo Cardoso é um deles. Tá? Então, assim, Exato. tem vários. Eu não vou começar a muito, falar são porque são muitos, muitos. são Eu vou cometer Monroy, injustiça. Abdu, Um monte. Um atador fantástico. O Brasil é muito rico e muita gente não sabe disso. Agora a gente está recebendo uma amiga mineira que tá vindo, tem 20 anos que mora fora, que não sabia que tinha fly no Brasil, que mulher praticava o fly no Brasil. Quem quer? A A Cássia. Cássia entrou no grupo A esses Cássia, dias, tá tá? vindo de fora. Ela está vindo de fora, tá? Tá, Eu vi que ela entrou no grupo, eu não conheço também. Mas eu vi que Canal, mas você que colocou e deu Isso, publicidade. E às vezes a gente não dá valor, né? Aquilo que a gente tem aqui de perto. E olha, gente, a gente tem uma represa maravilhosa, a gente tem um esporte maravilhoso que é o fly fishing, né? E vamos mostrar muitas coisas aí para A operação continua chamando Fly Fishing Experience. Três Marias Fly Fishing era há mais tempo, antes do Gerson. Era Três Marias Fly Fishing. Depois que o Gerson chegou, passou a ser Três Marias Fly Fishing Experience. E eu continua. mantenho esse nome. Tá bom. Porque Até em homenagem. em homenagem aos conceitos. Os Exatamente. conceitos mudaram. Não, perfeito. Tá? Eu convido todos vocês. Agendem com o Paulo e com a Rafaela. Venham conhecer. Porque além da pesca, tem um conhecimento por trás que os dois vão poder compartilhar. E sem falar na conversa boa de mineiro, né? Exatamente. Então, pessoal, estão todos convidados. Muito obrigado. Para vir na pousada, inclusive, pode vir na pousada desfrutar do fly, pegar informações com a gente aqui. Independente Não tem de que estar com a gente ou chegar não, aqui sejam bem-vindos. só para vir com a gente pescar. Pode vir na pousada, na represa, a gente vai ter o maior prazer em instruir todos aí. Mas eu enfatizo, venha conhecer, venha, contrate, Será um grande prazer. contrate a operação, porque eles são fantásticos, você não vai se decepcionar, tá ok? Então, muito obrigado, pessoal, e fique ligado que depois vem os vídeos de atado. Um grande abraço, tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, gente. Prazer. É isso aí.